pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. Se você não me conhece é porque você não é inscrito nesse canal, então aproveite e se inscreve embaixo. E não esquece de ativar o sininho. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, manda pros amigos de vocês, comenta aí, curte, porque isso vai ajudar a fazer com que o meu canal cresça. Hoje eu vim aqui, em meio a todo esse bafafá político que tá acontecendo, porque eu quis trazer pra vocês livros que falam sobre governos, de certa forma, autoritários. Tá tendo muita discussão acerca do segundo turno das eleições presidenciais, falando que um apoia a ditadura de não sei onde, outro apoia a ditadura de não sei que lado, e enfim. Queria primeiro deixar claro que esse vídeo não é sobre posicionamento político, esse vídeo não é pra puxar sardinha pra nenhum lado. Todos esses livros que serão citados se tratam de ficção. Alguns são embasados em acontecimentos históricos, como, por exemplo, a Segunda Guerra, e outros são acontecimentos criados por seus autores ou possíveis acontecimentos que um dia podem rolar nesse nosso mundo. Todos esses livros falam da forte influência do Estado sobre seus personagens e sobre o país ou o mundo. Depende de qual for o livro que eu vou falar, mas eu vou explicar sobre cada um deles. Bom, Estado é uma entidade com poder soberano para governar um território que tem como limites a Constituição Federal e um conjunto de leis. E as funções tradicionais do Estado englobam 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. O Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Bom, vamos lá, eu selecionei livros muito, muito bons, não tem nenhum livro ruim aqui, e eu tô muito feliz em poder trazer pra vocês essa lista, e eu não podia começar de outra forma senão com 1984 de George Orwell. Pra mim é uma leitura obrigatória, eu acho que as pessoas tinham que ler na escola esse livro, tinha que ser livro de vestibular, tinha que ser livro de Enem, enfim. 1984 se passa num regime totalitário onde o Big Brother, que é o grande irmão, ele vigia tudo o que as pessoas estão fazendo. Elas não têm liberdade para fazer absolutamente nada, elas não podem escrever, elas não podem fazer nada, e elas têm câmeras dentro das casas delas, elas são sempre vigiadas e, enfim. Inclusive foi desse livro que surgiu o famoso reality show Big Brother, porque tem as câmeras vigiando 24 horas. O Big Brother pode até ser uma entidade que não existe. O Big Brother pode não ser uma figura. Ninguém sabe quem é o Big Brother. Simplesmente acontece esse regime e as pessoas são submetidas a isso. É um livro incrível. Todos os livros do George Orwell são maravilhosos. Eu poderia colocar todos aqui nessa lista, mas eu resolvi escolher 1984. Fragmentados é um livro que também toca o dedo na ferida, porque além dele ser uma distopia muito interessante, ele fala sobre um assunto que hoje em dia é muito polêmico, que é com relação ao aborto. Nesse universo desse livro, aconteceu a Segunda Guerra Civil, que é também conhecida como Guerra Heartland, e foi uma grande guerra que ela só foi cessada quando eles entraram num acordo com a Lei da Vida. Essa lei estipula que uma vida não pode ser tocada até os seus 13 anos, mas quando completa 13 anos, os pais podem decidir se eles querem abortar o filho ou não, sendo que ele já nasceu. Eles abortam retroativamente essa criança e dos 13 aos 18 anos, essa criança vai se fragmentando, porque daí a vida não tem tecnicamente um fim. E a história central gira em torno de 3 protagonistas que estão fugindo do governo e eles estão sendo rastreados, e se eles completarem 18 anos, eles conseguem se livrar dessa fragmentação. É bem interessante e bem preocupante. Outro livro escolhido da lista é agora inspirado em acontecimentos reais. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui, mas eu acho que não custa mencionar ele novamente, que é Fuja, Coelhinho, Fuja. Esse livro se passa na Segunda Guerra Mundial e é narrado pelos olhos de uma criança. Eu acho esse livro muito mais profundo que A Menina que Roubava Livros, é por isso que eu normalmente falo ele, em vez de A Menina que Roubava Livros. Eles não têm mãe, e a protagonista e o irmãozinho dela, e o pai não quer servir na guerra, ele não acredita na guerra, ele acha muito triste, ele não quer servir e ele também não quer deixar os filhos dele sozinhos. Toda a história dela com o irmãozinho e o pai fugindo da polícia que vai obrigar ele a servir no exército. É um livro muito triste, mas ele é muito tocante, assim. E é um livro também, vale a menção, que é muito bem diagramado, ele é muito bonito, ele tem, imagens
Só porque eu tô... aqui dá pra ver. Tem imagens e tudo mais. É muito, muito legal, muito interessante. A trilogia Divergente, eu até pensei em falar de Jogos Vorazes em vez de Divergente, só que eu acho que Divergente puxa mais pra uma anarquia do que Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é mais pra um regime totalitário, tipo... de 1984. Divergente conta a história da Triss Prior. Eles são divididos em 5 facções. E uma dessas facções, que é a erudição, ela meio que comanda todo mundo. E eles vão descobrindo aos poucos os segredos dessa facção. Eles descobrem que tinham coisas que a erudição estava controlando as outras facções, que é a abnegação, a audácia, a franqueza e a amizade. Enfim, é bem legal, eu gostei muito dessa distopia. Eu gosto muito da Shailene Woodley fazendo a Triss, mas eu acho que os filmes deixaram um pouco a desejar. Mas a trilogia é bem interessante e eu gosto do universo que ela criou. A Rainha Vermelha é a próxima indicação, que é um livro onde estamos em uma época onde somos divididos entre os prateados e os vermelhos. Os prateados são os nobres, eles têm sangue prateado e eles têm poderes. E os vermelhos não têm poderes, então eles são uma raça inferior e eles têm que obedecer aos nobres. Eles servem aos nobres, eles são explorados pelos nobres, e enfim, isso é uma coisa bem real, inclusive. Se descobre que a protagonista tem sangue vermelho e ela tem poderes. Isso é uma coisa que não tem como acontecer. Cada casa que pertence à nobreza tinha um poder específico. E ela tinha o poder da eletricidade. E, não tem nenhuma casa que tem o poder da eletricidade. Então, fica todo um problema, porque eles têm que esconder essa menina. Os governantes têm que esconder essa menina, porque ela não podia existir. A Rainha Vermelha é bem interessante. Eu ainda não li o 3º e o 4º livros, mas eu li o 1º e o 2º, são muito legais. E fica aí a dica também, trata de um livro onde o Estado tem total poder sobre sobre a sua população. E o último livro que eu resolvi indicar pra vocês, eu poderia até ter feito uma lista maior, mas eu resolvi fazer uma lista boa e sucinta, é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um dos meus livros favoritos. A adaptação pro cinema é o meu filme favorito. Eu gosto muito desse livro, porque ele também tem um dialeto próprio, tem o glossário no fim do livro. Eles vivem numa época onde os jovens fazem o que eles querem, eles batem em todo mundo, eles matam pessoas, violentam, e o Estado tenta reformar esses jovens com uma nova técnica que foi criada por ele. E é um livro muito interessante, que também fala sobre o que o governo pode fazer com as pessoas, e é uma distopia criminosa e é também uma ótima escolha para esses tempos aí de fervor político. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu só queria dizer que, extremismo não é bom para nenhum dos dois lados. Se você critica que o outro é extremista por tal motivo, não seja extremista por outro motivo. Aquela coisa do meio termo é melhor, é mais saudável. Se você ler esses livros todos que eu indiquei, você vai ver que ser extremista para lado nenhum é bom e pode ser uma catástrofe. Então, realmente essas dicas são de coração e talvez faça você abrir os seus olhos com relação a muita coisa. Como eu já disse, eles tratam de livros de ficção, porém, como por exemplo Fuja Coelhinho Fuja, é inspirado em fatos reais. É isso, um beijo pra vocês e até a próxima.